Eu quero trazer para você 8 perguntas aqui, tá? Então, assim, inclusive, se você quiser pegar aí seu caderno, sua caneta agora para responder essas perguntas, anotar essas perguntas, de repente, num momento mais propício, você pode responder essas perguntas, tá? Porque são perguntas realmente para trazer uma virada de chave importante para você, né? Principalmente para você tomar as rédeas da tua vida, né? Você, né, assim, cara, tomar o controle da sua vida, né? Que é muito importante, porque muita gente está naufragando num barco aí sem direção, né? Não são os mestres do seu destino, capitães de suas almas, né? E tudo isso vai partir da autorresponsabilidade. Mas para me compartilhar essas 8 perguntas, quero que você deixe nos comentários aí. Quero as perguntas, Thiago. Bota aí nos comentários aí que eu vou fazer essas perguntas aí para você agora. Mas quero te ver no comentário aí se você quer essas perguntas poderosas que destravam suas dívidas e criam liberdade financeira para você. Cadê vocês no comentário? Enquanto vocês comentam, né, eu deixei, né, aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você participar da imersão Vida Ilimitada presencial 27 e 28 de agosto em São Paulo. Primeira vez no Brasil, vai ser legal demais. A gente tem gente de Brasília, Bahia, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, São Paulo também. Nossa, vai ser muito legal ter vocês lá. Vão ter a presença da minha querida amiga Maia Andrade também. Vai ser 2 dias realmente muito, muito, muito poderosos na ressignificação, na criação de uma nova história para a sua vida, né? Com muito mais abundância, prosperidade, riqueza, sem dívidas, né? Fazendo o dinheiro multiplicar para você. Vamos lá. Vamos às perguntas, né? Olha só. Primeira pergunta que é importante, né, você se fazer é a seguinte: quanto tenho de dívidas hoje? Essa é uma pergunta chave e é a primeira pergunta. Então, o quanto tenho de dívidas hoje? Você tem em algum um caderno, em alguma planilha, em algum papelzinho de padaria que seja anotado, tipo, essa clareza, o quanto tenho de dívidas hoje? Por quê? Cara, psicocibernética. Nossa mente, ela vai encontrar respostas de uma maneira mais específica, né? Imagina, né, aquela brincadeira, né? Pô, pega aquela parada ali que está em cima daquela coisa. Cara, quantos de vocês conseguem saber o que é coisa e o que é aquela parada? Então, o nosso cérebro, nossa mente, ele vai funcionar de uma maneira mais produtiva se essa resposta ela for específica, tá? Então, o quanto tenho de dívidas hoje? Você consegue responder isso? É um número preciso? Né? Às vezes a pessoa ela nem sabe o quanto, para quem, como que está a situação. Esse é um primeiro passo para você começar a destravar suas dívidas, você trazer essa clareza. Uma vez que você faz isso, você começa a lidar de frente com um determinado desafio para você. É muito importante, muitas vezes as pessoas elas sentem muito medo de alguma coisa, porque ela simplesmente não tem a clareza do que é aquela coisa. Ela simplesmente não sabe o que é aquilo. Sabe? Imagina você entrar num quarto escuro e você não sabe o que tem lá dentro. Pode ter qualquer coisa. Você não vai sentir medo? Cara, pode ter qualquer coisa dentro do quarto. Se alguém te fala assim, ó, entra naquele quarto escuro ali, tem algumas coisas lá dentro. Cara, você não tem noção, você não sabe se tem prego no chão, você não sabe se tem uma aranha, você não sabe se tem rato, não sabe se tem barato, não sabe se tem cobra. Cara, você não sabe. Tua mente vai ficar muito louca de medo das coisas que podem existir ali dentro. Então, essa pergunta é muito poderosa, por mais que seja uma pergunta simples, por mais que seja simples. O quanto tenho de dívidas hoje? Aí você pode, né? Ah, eu tenho dívidas com mais de uma pessoa, eu tenho dívidas com 3 bancos, com 2 pessoas, com 5 pessoas. Cara, lista isso, elenca isso, coloca isso para fora. Tira isso de você, sabe? Coloca isso no papel, numa planilha, em algum lugar e que, de certa maneira, você consiga ter essa clareza, certo? Segunda pergunta que você tem que se fazer é: se eu quisesse quitar todas as minhas dívidas hoje, eu conseguiria?
Hoje, vamos supor, você falar, chegou num determinado número financeiro do montante de dívida que você tem. É importante você se perguntar isso. Se eu quisesse resolver hoje isso daqui, eu conseguiria? E aí pode vir uma determinada resposta para você. Sim, conseguiria. Não, não conseguiria. Isso é importante, porque você vai, poxa, você começa a criar um mapa, você começa a criar uma rota de ação, assim, de onde você está, correto? Então, poxa, eu não conseguiria. Ótimo. Ótimo não, né? Eu conseguiria. Ótimo. Poxa, eu não conseguiria. Legal. Vamos começar a trazer um pouco mais de clareza aqui para as causas disso. Terceira pergunta, que é importante você se fazer. Em uma média geral, no fim do mês, o montante de dinheiro que você recebeu é superior às suas despesas? Outra pergunta que é importante você receber, que você se fazer. Em uma média geral, nos últimos meses, o montante que eu recebi é maior do que as minhas despesas? Porque aqui a gente vai ter uma tomada de consciência fácil. Cara, se nos últimos meses o que eu recebo nunca sobra, essa pessoa provavelmente ela não tem plano para poder pagar essas dívidas nunca. Agora, poxa, sim, todos os meses pelo menos sobra alguma coisa. Opa, já tem um plano. Não está sobrando nada. Então aí a gente tem que ter um plano de quê? Cara, como que eu posso fazer mais dinheiro? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso imaginar diferente? Lembra que a gente falou? Criatividade, imaginação, aqueles aspectos da mente? Então, a gente vai utilizar isso nesse sentido, certo? Quarta pergunta, né? E essa é uma pergunta que tem tudo a ver com todas as perguntas, cara. Olha só. A sua principal fonte de renda é proveniente de uma atividade profissional que você realmente ama ou que está associada ao seu propósito? E aí, ó, vai vir provavelmente uma tomada de consciência assim brutal. Na maior parte das vezes, você vai ver que não é. E aí, aquele castelo de areia, né, ele começa a desmoronar. Por quê? A gente vai falar muito disso na quinta-feira da parte do propósito. Quando a pessoa está numa atividade profissional que ela não ama, que não é o propósito dela, que não é algo que movimenta ela a fazer com orgulho, a fazer com ação, porque ela gosta daquilo, ela veio para poder viver aquilo, muitas das vezes a atividade dela vai ser fraca, a produção vai ser fraca. E se a produção for fraca para ela, é muito pouco provável de que ela vai conseguir elevar bastante esse patamar financeiro, porque envolve a vergonha, envolve a culpa, aquelas frequências que a gente falou antes, você se lembra? Então, aquelas frequências mais baixas, vergonha e culpa, pode manter a sua frequência vibracional bem mais lá embaixo. Estão comigo? Então, essa foi a quarta pergunta, tá? Para você responder. Então, a primeira, o quanto tem de dívidas hoje? Segunda, se você quisesse quitar todas as suas dívidas hoje, você conseguiria, sim ou não? E uma média geral, no fim do mês, o montante de dinheiro que você recebe é superior às suas despesas? Sim ou não? Se for sim, em quanto? Se for não, em quanto que não é? Você está percebendo que você está tendo controle da tua vida, de olhar para a sua vida financeira, olhar para o dinheiro, observar, tomar uma posição de adulto, não uma posição de criança, uma posição de adulto perante a vida, uma posição de uma pessoa responsável perante a vida. Dinheiro é coisa de adulto. Dinheiro é coisa de adulto. Criança tem que aprender a lidar com dinheiro? Tem que aprender, mas dinheiro é coisa de adulto. Quem faz dinheiro? Cara, quem faz dinheiro é adulto. Criança lida com dinheiro? Cara, pode até lidar, mas dinheiro é coisa de adulto. E se você não tem uma postura adulta, você está tendo uma postura ou de menino ou de menina. Uma postura de adolescente. Uma postura infantil com a tua vida financeira. Você está percebendo isso? Tiago, nossa, essa doeu. Talvez tenha doído, porque as pessoas elas se movem no amor e na dor.
E às vezes tem que ser na dor. Às vezes a dor vai ser tão grande que faz com que a pessoa se mova, ela queira algo diferente para ela, certo? Então eu falei aqui as 4, tá? Vamos lá. Quinta pergunta que você deve se fazer é: eu tenho algum valor investido? Sim ou não? Eu tenho pelo menos 6 meses do meu custo de vida mensal investido? Porque tem uma diferença, pessoal, entre você ter conta para pagar e você ter dívidas. Conta para pagar é uma coisa que, cara, todo mundo tem. Às vezes você tem, cara, a conta de luz que vai chegar, você tem o telefone que vai chegar, mas isso ainda não é uma dívida. A dívida é aquela conta que passou do prazo de você pagar. Isso é uma dívida, né? E principalmente aquelas dívidas que você não sabe, né? Que você, às vezes, não sabe como pagar, tá? Então, é importante você fazer isso. Para trazer, cara, uma tomada de consciência mesmo, aterrar mais, né? Você vê, né, que ainda há pouco eu falei sobre você estar mais adulto, né? Até umas pessoas saírem. Por que sai, cara, essas pessoas? Porque elas não querem sentir a dor da mudança. Elas não querem sentir, muitas vezes, na pele, essa autorresponsabilidade de tomar o controle da própria vida. E muita gente quer o quê? Ouvir apenas o que amacia o ego. Apenas aquele carinho gostoso, né? Deixa eu ouvir lá umas palavras, né, de inspiração, deixa eu ouvir lá uma dica quente, né? Deixa eu pegar lá uma dica quente para resolver 10 anos de dívida em um final de semana, né? Em uma live aqui de 15 minutos. Né? Vou pegar uma dica quente. Mais uma vez, o que é isso? Cara, uma postura, um posicionamento de adolescente, um posicionamento de menino, um posicionamento de menina, de criança. Quinta pergunta foi essa, né? Se você tem valores investidos e se você tem, né, 6 meses do seu custo de vida, né, disponível para você. Na maior parte das vezes, não. Por isso que a pessoa está endividada, certo? Mas às vezes pode acontecer. Poxa, eu fiz investimento, é uma coisa, eu não consigo recuperar aquele dinheiro agora porque eu investi numa parada e o dinheiro está travado lá. Às vezes pode acontecer, né, um cenário desse, tá? Mas é importante trazer essa clareza para você. A sexta pergunta, que é legal você se fazer, que é importante se fazer. Eu tenho alguma fonte de renda passiva? O que é uma fonte de renda passiva, Thiago? É aquela fonte de renda em que o dinheiro flui para você, chega para você, sem você trabalhar diretamente para ele, tá? Essa é uma pergunta que você deve se fazer e você deve responder. Porque quando você passa a ter fontes de renda passiva, essas fontes de renda passiva, elas podem te ajudar muito a acelerar, inclusive, a você multiplicar esse dinheiro e vão aumentar também a tua autoestima, tá? Para você poder resolver essa questão logo, tá? Outra pergunta que você deve se fazer, a gente está na 7ª pergunta agora, tá? A 7ª pergunta é a seguinte, tá? E essa aqui, ela é de virar a chave, tá? Essa daqui é de mudança de paradigma mesmo, tá? Eu me fiz essa pergunta uns anos atrás e doeu bastante responder essa pergunta, né? Olha só. Por qualquer motivo, se você fosse impedido de trabalhar hoje, tá? Você continuaria recebendo algum dinheiro? E aqui eu vou falar, desconsidere auxílios aqui, tá? O que são auxílios? Auxílio-desemprego, auxílio Bolsa Família, governo, sei lá que parada for, tá? A pergunta é, por qualquer motivo, hoje, se você fosse impedido de trabalhar, que às vezes pode acontecer, às vezes a pessoa pode ficar doente, às vezes a pessoa pode precisar cuidar de um familiar, às vezes ela pode precisar cuidar do filho, do pai, da mãe, de repente ela tem que largar a atividade profissional dela durante um tempo para poder cuidar daquilo. Se isso acontecesse com você, você teria algum fluxo de dinheiro, algum fluxo de renda que chegaria para você nesse período de tempo? E por que é importante essa tomada de consciência também, tá? Porque lembra que a gente falou dos acontecimentos das pessoas endividadas, de magnetizar mais?
situações de dívidas. Então, quando não se muda essa frequência, quando não se altera essa percepção, essa identidade, quem é, muitas vezes acontece isso. Às vezes a pessoa, quando ela está lá, achando que as coisas vão melhorar, e vem lá uma bomba para ela, certo? Vem lá um acontecimento em que ela tem que parar tudo que ela estava fazendo, e aí ela volta naquele mesmo patamar. Ela volta naquela mesma situação que ela estava vivenciando antes, né? Ou seja, mesma frequência vibracional que ela estava vivenciando antes. Só que é importante tomar essa consciência se tem ou se não tem, inclusive para você ter um plano de criação de renda passiva, de criação de renda que você não dependa diretamente para poder gerar essa renda. Que essa renda ela chegue para você de uma forma em que você esteja fazendo outras coisas. E muita gente tem aquela crença, muita gente tem aquele pensamento assim, eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu não posso parar de trabalhar. É aquela corrida muito louca, eterna, de ficar sempre nisso. E se vê o tempo passando. Se vê 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Cara, 2022, a gente já está aí no mês 8 de 2022. Talvez, não, esse ano eu vou criar uma fonte de renda passiva. Talvez ano passado tenha falado isso. Talvez há 2 anos tenha falado isso. Há 5 anos tenha falado isso. E talvez até hoje não tenha. Uma fonte de renda passiva que gerasse pelo menos R$1 que fosse, mas que gerasse algum dinheiro passivo. Cara, é uma mudança muito doida que acontece na mente, que acontece na tua autoestima, que acontece na tua frequência, quando você passa a ter fonte de renda passiva. Que o dinheiro chega para você. Cara, isso é muito, muito gostoso. É muito, sei lá, cara, é maravilhoso, é fantástico. Você simplesmente não ter que fazer nada e você fazer dinheiro. E o dinheiro chegar para você. É uma delícia. É uma delícia, cara. É fantástico. É maravilhoso sentir isso. Maravilhoso. Então, dentro dessa pergunta, número 7, se por qualquer motivo, se você fosse impedido de trabalhar e você receberia algum dinheiro? Sim ou não? Cara, não. Opa, é um alerta muito grande que tem que se ativar. Sabe? É um alerta. Porque o tempo pode continuar passando e você continuar vendendo as suas horas, você continuar vendendo a sua vida. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre vender tempo de vida. Fiz inclusive uma conta matemática mostrando sobre isso, né? Por quanto que as pessoas podem estar vendendo a sua vida, né? 1 hora da sua vida, principalmente as pessoas que ganham mal, né? Costumo dizer, fazem mal o dinheiro, estão sendo, de certa maneira, improdutivos. É importante responder isso. Você está vendo que você está tomando aqui, assim, as rédeas da sua vida. Você está tomando o controle da sua vida. Cara, eu estou tomando o controle da minha vida financeira. E isso, vocês sabem, né? Eu tenho o curso Segredo da Lei da Atração, vocês sabem que eu tenho treinamento Mentalidade e Riqueza. Inclusive, para quem não puder hoje ir, né, para imersão presencial, às vezes está fora do país, às vezes realmente não tem condição, né, de ir, né, na imersão, às vezes despesa de passagem aérea e tal, eu vou deixar um link bem especial para você fazer o Mentalidade e Riqueza com desconto. Daqui a pouquinho eu vou falar disso, tá? A 8ª pergunta, e essa talvez seja a pergunta que vale milhões de reais, a pergunta que vale milhões de dólares. Quero saber se você quer receber essa pergunta daí. Vamos lá, olha só. A pergunta é a seguinte. Quem eu sou hoje sabe como sair dessa situação? Quem eu sou hoje sabe como sair dessa situação? Essa é uma pergunta extremamente importante de se fazer. Porque essa é uma pergunta que te traz humildade, é uma pergunta que te traz não fragilidade, me fugiu aqui a palavra
correto, tá? Mas, cara, te traz uma humildade suficiente. Vou usar o termo humildade, mas tem uma outra palavra que me fugiu agora à mente, tá? Que é uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Muita gente acha que ser vulnerável é ruim, né? Quando ser vulnerável, demonstra que você não sabe tudo. Quando você é vulnerável, demonstra que você pode pedir ajuda. As pessoas que são invulneráveis, elas não pedem ajuda. Elas não vão encontrar uma resposta diferente do que elas já sabem. Então, quem eu sou hoje sabe como sair dessa situação? E é importante você colocar isso para fora. Se você sabe, você vai trilhar um plano, escrever um plano. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo e tal. Vou resolver isso. Eu vou vender, sei lá, alguma coisa que eu tenho, eu vou vender o meu carro, eu vou fazer uma renda extra, eu vou, sei lá, não sei, vai dar um jeito de resolver. Às vezes a pessoa ela já sabe. Mas na maior parte das vezes, as pessoas não sabem. Não sabe sair dessa situação. E quando você não sabe, você tem que admitir isso para você. Porque é por você que você está fazendo isso. Não é pelo Thiago, não é pela Jennifer que entrou aqui agora, não é pelo Júnior, pela Ana Carolina, não é pela Márcia, não é por ninguém, você está fazendo isso por você. Então, quem eu sou hoje, se eu não sei sair dessa, e na maior parte das vezes as pessoas não sabem, porque se elas soubessem, elas já teriam saído. Se elas soubessem, elas já teriam saído. É a mesma pergunta que eu faço quando eu pergunto para as pessoas, quem aqui quer fazer mais dinheiro? Todo mundo fala, eu quero. Quantos de vocês sabem fazer mais dinheiro? Se você não soubesse, você não estaria fazendo? Claro que eu estaria fazendo. Então isso demonstra que não sabe. E é muito importante, gente, talvez assim, o ponto que cria um desfecho poderoso dentro dessas 8 perguntas, que é essa tomada sua de consciência. Se eu não sei como sair dessa situação, alguém sabe. O que eu preciso saber, o que eu preciso fazer de diferente, o que eu preciso mudar na minha identidade, o que eu preciso mudar nas minhas crenças, o que eu preciso mudar no que eu faço, o que eu sinto, a forma como eu me vejo, a forma como eu trabalho, a forma como que eu produzo para poder sair dessa situação. Porque é frase de para-choque de caminhão essa aqui, né? É insanidade fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. É insanidade fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, nessa live de hoje sobre dívidas, ela parte da mudança de uma coisa apenas. Apenas uma única coisa. A sua identidade. Quem você acredita que você é? Quem é a pessoa que está fazendo, se relacionando com o dinheiro, se relacionando com o trabalho, se relacionando com a forma como você produz? Apenas a sua identidade. Quando acontece uma mudança de identidade de uma maneira profunda, de uma maneira significativa, de alterar crenças, alterar comportamentos, alterar autoimagem, alterar o seu cérebro, criar novas sinapses neurais, novas conexões neurais, novos programas mentais, novas projeções de futuro, novos programas mesmo que você vai, que você vai agir diferente. Você vai ser uma pessoa diferente. Você não vai precisar mudar teu nome, você não vai precisar, mudar a tua certidão de nascimento, mas você será uma pessoa diferente. Uma pessoa que mudou da identidade do devedora, endividado, para a identidade do investidor, da investidora, em que o dinheiro se multiplica e que o dinheiro sobra. E voltando à pergunta, né? Porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E essa mudança que eu estou falando para vocês aqui hoje, né? Essa mudança de identidade, essa mudança do que você acredita sobre você, é o que a gente vai trabalhar na imersão.
dentro dos 2 dias da imersão, é uma ressignificação realmente profunda na sua identidade. Identidade, né? Identidade não, né? Na sua identidade. É uma ressignificação profunda no que você acredita sobre você, no que te fizeram acreditar sobre você, no que fizeram achar que seria o certo. E por quê? Por mais quanto tempo você quer sentir isso? Por mais quantos meses você quer passar por isso? Por mais quantos anos você quer sentir por isso? Eu dei o meu basta, eu dei o meu chega nessa situação quando eu decidi me endividar para isso. Olha que coisa louca, né? Cara, eu me endividei mais do que eu estava endividado para sair dessa situação. Porque eu entendi que não era dinheiro, assim como eu falei para vocês. Era uma mudança interna que tinha que acontecer dentro de mim. E que eu não era capaz de fazer essa mudança dentro de mim sozinho. Eu tive que ser vulnerável o suficiente para pedir ajuda. Eu tive que ser humilde o suficiente de responder à 8ª pergunta de quem eu sou hoje. Sei sair dessa situação? Não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria saído. E quando eu fui humilde o suficiente, quando eu fui vulnerável o suficiente para poder pedir ajuda, para obter o conhecimento certo, me relacionar com as pessoas certas, estar no lugar certo, aprender as estratégias certas. Cara, minha vida inteira mudou. E é isso que eu vejo acontecendo com a vida de muitos dos nossos alunos. Por quê? Existe uma reprogramação na forma como essas pessoas se relacionam consigo mesmo. E se você quer trazer uma mudança significativa na sua identidade, para você poder deixar de ser um devedor, para poder passar a ser um investidor, só mudando a sua identidade. É uma pessoa diferente. Você já ouviu falar em Bob Proctor, Tony Robbins, T. Harv Eker, aquele que escreveu o livro Os Segredos da Mente Milionária? Richard Bandler, o criador da programação neurolinguística? Jack Canfield. Você já ouviu falar em algum desses nomes? Eu acredito que sim. E por que eu estou te falando dessas pessoas? Porque esses caras foram os meus mentores e eu estudei com eles presencialmente nos Estados Unidos. Esses caras são simplesmente os maiores do mundo na área do desenvolvimento humano e na área dos negócios. E eu tive essa oportunidade de estar presencialmente com eles nos Estados Unidos em diversas imersões. E qual que é a boa notícia? É que eu vou fazer na imersão Vida Ilimitada um evento de 2 dias presencialmente em São Paulo, nos dias 27 e 28 de agosto. Eu vou trazer o melhor conhecimento que eu adquiri com esses grandes nomes da área de desenvolvimento humano e dos negócios e as melhores dinâmicas, técnicas e estratégias que eu aprendi com eles presencialmente. Uma coisa eu posso te falar, muitas coisas que eu modelei deles, que são feitas presencialmente, não dá para poder fazer online. Muitas dinâmicas e intervenções que são feitas de uma maneira presencial, de forte impacto emocional, que traz uma mudança significativa na sua vida e nos teus negócios, praticamente imediatamente. Então, se você está buscando realmente uma melhoria profunda na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas tuas finanças, na sua mente, nas tuas emoções, na tua vida espiritual, a imersão Vida Ilimitada é para você. 2 dias de ressignificação profunda em quem você é, para que você atinja seu máximo potencial de realização na sua vida pessoal e profissional. Aproveita que ainda tem tickets para essa imersão, toca no botão ou no link que tem aqui nesse vídeo, corre lá, garante a sua vaga agora para a gente se ver na imersão presencial Vida Ilimitada. Te vejo lá. Tchau, tchau.